Bom dia para todos, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. Hoje eu vou trazer mais uma mensagem em nome de Jesus. Dessa vez eu quero meditar num texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 42 até o 45. Eu vou ler aqui em nome de Jesus. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então, nesse dia eu quero falar sobre quem é o primeiro no reino de Deus, quem é o maior, como se tornar grande no reino de Deus, quem é o maioral, como é que alguém se torna uma pessoa de destaque no reino de Deus, se é que podemos falar assim, mas quem é aquele que se destaca, que é considerado alguém relevante, importante no reino de Deus? Nós sabemos, por esse texto aqui, ele mostra que no reino de Deus é o contrário deste mundo. A maneira como as coisas acontecem no reino de Deus é bem diferente de como acontece aqui, na nossa sociedade, seja ela qual for. No reino de Deus há uma dinâmica toda especial, baseada no caráter de Deus, baseada na vida de Cristo. Então vamos ver aqui nesse texto como é que as coisas funcionam no reino de Deus. Se existe essa questão de posição, de alguém ser maior do que outro, quem é maior, como é que age, como é que se comporta, como é que você chega a se tornar grande, quem é que é considerado pequeno no reino de Deus. É sobre isso que esse texto fala. Então vamos meditar um pouco aqui. Logo de início, Jesus diz: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio. Sobre eles, os seus maiorais, ou seja, os seus grandes, exercem autoridade. Então Jesus está mostrando aqui como é na sociedade. Jesus conhecia bem o contexto judaico, romano, onde ele estava inserido. Mas isso aqui acontece em todos os povos, em toda a sociedade, no mundo. É desse jeito. Existem pessoas que exercem domínio sobre outras. Existem governadores. Existem pessoas que mandam. E essas pessoas que governam, como ele diz aqui, os governadores dos povos têm-nos sob seu domínio. Ou seja, os governadores têm o povo sobre o seu domínio, sobre o seu controle, exercem uma autoridade, não uma autoridade igual a que é exercida no reino de Deus, mas uma autoridade de mandar, de ter o controle, um domínio sobre as pessoas. É aquele poder com o intuito de dar ordens, de controlar os outros, de dizer faça isso, faça aquilo, me sirva, me dê isso, me dê aquilo, eu quero assim, eu quero desse jeito. É uma autoridade dominadora, um controle. E é assim que é no mundo mesmo. Seja na política, seja nas empresas, sempre tem alguém que é o chefe, ou comandante, ou presidente, seja lá como você quiser chamar, imperador, rei, ele governa, ele exerce controle, as pessoas o servem, ele manda, e como diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É assim que acontece na sociedade. É desse jeito que a autoridade é exercida. E Jesus não está dizendo que não existe autoridade no reino de Deus. Existe autoridade no reino de Deus, sim. Existem pessoas em posições de liderança. Sim, existe. Mas é totalmente diferente. É isso que ele vai explicar aqui. Ele diz dessa maneira:
Entre vós não é assim. Veja que Jesus já deixa bem claro, logo de início, para os discípulos: olha, entre vocês, na minha igreja, que é o meu povo, não é assim. Não existe esse negócio de uma pessoa governar sobre os outros, exercer controle, domínio, poder sobre os outros, para que todos os outros o sirvam e obedeçam suas ordens e façam tudo conforme ele quer. E geralmente ninguém tem direito de dar uma opinião, de dizer alguma coisa, de falar algo contrário, porque senão vai ser repreendido, vai ser excluído. Entre vocês não é assim. Ou seja, na igreja de Jesus tem que ser diferente. No reino de Deus é diferente. A vontade de Jesus é que seja diferente. Mas diferente como? É o que ele explica aqui. Pelo contrário, ou seja, é totalmente o contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Olha que coisa interessante que Jesus fala, que serve de lição para nós, uma lição preciosa, um ensinamento maravilhoso, que deveria ser praticado hoje nas igrejas cristãs. Porque isso aqui tem sido esquecido por muitas igrejas. Pelos líderes principalmente, por aqueles que querem ser líderes. As pessoas têm esquecido esse princípio e hoje dentro de muitas igrejas acontece exatamente igual na sociedade. Não tem diferença. É aquele tipo de governo onde um exerce poder, domínio, controle sobre os outros. E os outros, os menores, servem o maior. Mas no reino de Deus ele deixa bem claro: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Ou seja, você quer ser grande aos olhos de Deus? Ser uma pessoa que se destaca? Ser uma pessoa considerada importante no reino de Deus? Sabe, esse desejo em si de crescer, ele não é mau. O ser humano ele é dotado naturalmente de uma vontade de crescer, de almejar coisas maiores, de almejar coisas grandes. Então, se uma pessoa faz parte do reino de Deus, da igreja, não é pecado ela almejar crescer, ela almejar coisas maiores, maiores responsabilidades. O que é pecado? Pecado é o que tinha acontecido aqui com Tiago e João, que um queria sentar à direita, o outro queria sentar à esquerda. Eles estavam com aquela mentalidade mundana de exercer controle e domínio sobre os outros. O errado é o tipo de posição que você quer ter, o tipo de liderança. O errado é a motivação do coração. Tem gente que quer crescer para poder dominar, para poder controlar, para mandar, para exercer domínio sobre os outros. Então, querer crescer com esse intuito no reino de Deus é abominável, é algo maligno, é algo pernicioso. Mas não é errado querer crescer, não é errado querer ser um servo de Deus, que serve da melhor maneira possível, que Deus se alegra com ele e fica feliz pelo seu desempenho como servo. Não é errado, a gente tem que realmente almejar ser o melhor servo de Deus que a gente puder. Só que no reino de Deus acontece o contrário de como é no mundo. Se alguém quer crescer, quer ser grande no reino de Deus, ele tem que entender uma coisa: ele precisa ser aquele que serve. Como Jesus disse, quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Quem quer ser grande no reino de Deus tem que servir a todos. Tem que ser aquele que gosta de se doar, que gosta de amar, que gosta de ajudar, que gosta de contribuir, que gosta de se envolver, de se empenhar em servir as pessoas com seus dons, com seus talentos,
gastando seu tempo, investindo na vida dos outros, servindo a Deus e ao próximo. Aquele que almeja se destacar no reino de Deus, alegrar o coração de Deus, ele tem que servir. Ele tem que se doar. É o contrário do mundo. Quem quer crescer, ele quer ficar numa posição de mandar. Justamente porque ele não quer servir, ele quer ser servido. Ele quer dar ordens e ele quer que os outros o sirvam. Ele tem aquela vontade de estar numa posição de autoridade, onde os outros estejam bajulando, fazendo tudo o que ele quer e obedecendo suas ordens, mas no reino de Deus é diferente. Aquele que almeja crescer, ele tem que botar uma coisa na sua cabeça, ele tem que servir mais, se doar mais, se entregar pelos outros. E aí na igreja, quem exerce liderança na igreja deve ser aqueles que são chamados para isso, obviamente, e que servem, que se doam. Nunca uma pessoa deveria ser colocada numa posição de liderança se ele não quer servir. Aquele que quer ser líder dos outros, que foi chamado para exercer autoridade e quer exercer a sua vocação, ele tem que entender que ele foi colocado ali, ou ele vai ser colocado ali para servir, para se doar. E quanto maior a sua posição de autoridade, mais ele vai ter que servir, mais ele vai ter que se doar. Quanto mais ele se destacar e quanto mais autoridade for dada a ele, ele vai ter que servir mais. Se ele for o maior na igreja, ele tem que ser aquele que serve mais aos outros. Quanto mais ele sobe, mais ele tem que servir. Nada dessa mentalidade de querer bajulação, de exercer domínio, controle, de mandar. Não existe esse negócio de dar ordem, de mandar. É pedir, solicitar ajuda dos outros, andar junto com os outros e servindo o máximo possível. Ah, se as igrejas hoje entendessem isso, nós não veríamos essa briga tão grande por cargo, por posição, por querer mandar, por querer estar em destaque, por querer aparecer, querer ser melhor que os outros. Na igreja não deve ter lugar para quem quer aparecer, para quem quer se exaltar, para quem quer mandar, para quem quer ser bajulado, quem quer exercer controle. Esse tipo de pessoa nunca deveria receber responsabilidade nenhuma. Ele tem que ser o menor, porque o maior tem que ser aquele que serve, que se doa. É assim no reino de Deus. Então, se você quer crescer, se você almeja liderar, se você almeja exercer uma posição de liderança, de autoridade, se Deus te chamou para isso, saiba que você tem que servir. Servir os outros de todo o coração. É assim que é a vontade de Deus para o seu povo. Vamos fazer diferente, irmãos. Vamos mudar essa mentalidade que há em muitas igrejas, onde há uma competição enorme, um querendo derrubar o outro por causa de cargo, por causa de posição, porque quer ser um diácono, um presbítero, um pastor e quer sair derrubando todo mundo só porque ama a posição, porque quer estar exaltado diante dos outros, não é porque quer servir. Isso é uma coisa maligna, perniciosa, que não devia existir na igreja. Eu quero encerrar citando o que Jesus disse: aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. No reino de Deus é assim. Aquele que quer ser grande, que quer estar numa posição alta para poder mandar, exercer controle, ser bajulado, ter poder sobre os outros, esse vai ser humilhado, porque no coração dele, ele quer ser maior, ele quer estar com a motivação errada. Agora, aquele que é humilde, que gosta de servir, que gosta de se doar, que gosta de se entregar, que não se apega à posição, não quer exaltação, não quer glória para si, só quer dar glória para Deus. Esse que é um servo humilde, esse é aquele que Jesus tem prazer em exaltar.
em colocar numa posição de liderança, de autoridade, porque Jesus sabe que ele, quando estiver nessa posição, ele vai servir mais ainda. Ele vai agir com a motivação correta. E são esses que Jesus quer para exercer autoridade no reino de Deus, aqueles que têm um coração de servo, que servem com humildade aos outros. Então, se você quer ser grande aos olhos de Deus, seja servo de todos. Aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Coloque isso no seu coração. Você quer agradar a Deus, sirva, se doe, de todas as maneiras que você puder. Amém? Então que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, glória a Deus.